A minha foi um pouco diferente. Eu sou natural de Fortaleza e com 18 anos eu fui morar no Maranhão, passei um tempo lá. O meu pai e minha mãe, eles moram em Fortaleza, só que meu pai tem família lá no Maranhão e eu fui morar por lá, trabalhar também lá. E nesse período que eu morei no Maranhão, eu tive uma vida muito louca, sabe? Assim, eu queria, uma falsa ilusão, aproveitar a minha vida e andava em festas, bebidas, drogas, e a minha vida ela chegou a um ponto que não fazia mais sentido, né? Eu não tinha mais prazer em viver, não dava orgulho para minha família, estava me afundando cada vez mais. Porém, eu conheci o Evangelho assim de uma maneira superficial, porque minha mãe sempre foi de falar, né? Daqueles conselhos de mãe para ter uma vida direita, ir para a igreja. Minha mãe é uma mulher de oração e sempre orando por mim, né? E chegou um ponto que eu estava numa situação crítica e eu peguei, parei, sabe? Tive esse insight de sei, Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí foi onde eu conheci a primeira igreja batista lá da cidade de Paulino Neves, lá no interior do Maranhão. E o pastor da igreja de lá, o pastor Antônio, ele me ajudou, né, me discipulou, eu caminhei lado a lado com ele, e ele foi me ajudando a entender. E assim, desde quando eu entrei, ele enxergou algo que eu não enxergava em mim, né? Ele via um potencial para o trabalho missionário. E eu não entendia nada disso. E eu comecei a me envolver na igreja, trabalhando ali com ele, trabalhando com pequenos grupos, né? Ele me enviou para participar de congressos regionais de igreja multiplicadora, e eu fui crescendo ali espiritualmente, né? E tive um encontro realmente com Deus. E quando eu tive esse encontro, eu disse para o Senhor assim: Deus, depois de tudo que eu fiz, o Senhor me aceitou como discípulo, quem sou eu para não te servir verdadeiramente? Então eu quero fazer a tua vontade. E eu comecei a trabalhar na obra. Comecei a trabalhar lá porque eu entendi que ser missionário não precisa ser missionário só quando nós somos enviados. O nosso chamado missionário, ele não se resume à geografia, ele é funcional. É onde nós estamos inseridos, nós podemos fazer missões. E eu comecei a trabalhar ali mesmo, na cidade que eu estava, com os pequenos grupos, tinha uma congregação da igreja, eu comecei a ir lá também, que o meu pastor mandava, com evangelismo, e até que eu conheci, em 2015, o Radical Amazônia através do vídeo. E foi amor à primeira vista. Eu disse, meu Deus, como existe tantas pessoas, porque até então o que eu pensava da Amazônia era o quê? Só existia mato, bicho, os rios, né? Mas muitas vezes a gente não se atenta para a quantidade de pessoas, né, que existe no meio dessas matas, que moram no meio desses bichos, desses rios, que estão ali necessitando conhecer o evangelho transformador de Cristo Jesus. E aquilo me quebrou muito, sabe? Eu comecei a orar. E cada vez que eu orava, eu sentia mais a necessidade de ir. Só que não foi fácil, né? Você se desprender de tudo que você está acostumado, família, amigo, seu conforto, para ir morar no meio do mato. Eu disse, eu acho que eu tô doido. E teve alguns momentos que eu questionava, será que isso é de Deus mesmo ou é o diabo querendo colocar seta, né? Eu ficava em dúvida, e até que eu comecei a orar, e orava mais, e Deus foi confirmando, a paixão foi aumentando, né, pelo campo missionário da Amazônia, e eu entendi que Deus ele estava me chamando especificamente para isso. Foi um processo, Deus ele foi me quebrando, foi me restaurando, até chegar ao ponto de vir para a Amazônia para atuar como missionário aqui. Eu achava que eu ia vir para ficar 2 anos, e eu falava isso para o meu pastor, não, eu vou ficar os 2 anos como radical, e depois dos 2 anos eu volto para a gente trabalhar aqui, tem tantas coisas para fazer. E o meu pastor, ele olhava para mim e falava assim, meu filho, você só vai voltar agora aqui a passeio, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida no campo missionário e você ainda não conseguiu enxergar. E realmente, eu vim para ficar 2 anos, já estou há quase 7 anos aqui no campo da Amazônia brasileira.